após esses agradecimentos aos nossos patrocinadores, queremos trazer uma palestra muito especial que será apresentada por ele, que é um especialista em administração e gestão temporária de negócios. Ele que é presidente do portal Enhancers.net, presidente do Conselho de Administração do Clique@Gestão, sócio-diretor da Consultants Group by Tegon. Ele que tem 30 anos de experiência na área de RH e gestão empresarial. Pioneiro no Brasil em construção e implementação de soluções informatizadas para a gestão de pessoas, coordena projetos na área de desenvolvimento organizacional e será aplaudido e recebido com muito carinho por todos os senhores, o nosso palestrante César Antônio Tegon. Boa noite a todos. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar com vocês. Para mim é um privilégio, uma honra, para trazer algumas informações. É muito gostoso estar com essa instituição. A gente sabe que é o berço do conhecimento, começa tudo aqui. E claro, depois a gente vai olhar, vai trabalhar, vai levar isso para o mercado de trabalho, vai levar isso para a vida, vai levar isso para a nossa família. Muita coisa foi dita, eu acho que é muito bacana, mas uma coisa eu queria dizer, a competitividade, e foi por isso que eu escolhi o tema, o fator humano da competitividade, porque tudo acontece com e através das pessoas. Nada acontece sem elas. Ideias, projetos, inovações, mudança de alguma coisa, tudo tem a ver com pessoas. É claro que a tecnologia permeia a nossa vida. E é isso que a gente vai estar colocando aqui. Como que a gente consegue, dentro de tudo isso, aproveitar cada momento. Quer dizer, tecnologia faz parte da nossa vida. Professora? Então, vou falar um pouquinho de tendências. Os novos paradigmas que afetam as pessoas hoje no curto prazo. A visão futura, como vai gerar excelência. A empregabilidade no século XXI. Eu tenho 45 minutos, eu pretendo fazer a apresentação e depois deixar algum tempo para que a gente tenha perguntas e respostas. Eu sei que todo mundo está querendo ver o show, mas eu vou tentar surpreendê-los e fazer um pequeno show agora, tá certo? Depois nós vamos ter um show muito mais bacana. Mas vamos lá. Tendências. O novo contrato de trabalho. O que a gente vive hoje? Eu vou falar do mercado em geral, mas a gente vive flexibilização, vários nomes para denominar empregabilidade. Hoje tem prestador de serviço, tem funcionário, tem sócio, tem partner, não importa. O mercado de trabalho está mudando. A gente tem ampliação do escopo. Então, o trabalho orientado a processos e projetos, parcerias e network, conhecimento fragmentado, conhecimento compartilhado. Parece que eles são antagônicos, mas a gente vive esse paradoxo de uma coisa e outra, tudo ao mesmo tempo. Foco em indicadores de medição. Quer dizer, não dá para fazer nada se a gente não medir, se a gente não souber o que é. Desenvolvimento de multifuncionalidades. Foi o tempo em que você poderia trabalhar, como a gente viu naquele filme lá, nos tempos modernos, do Charlie Chaplin, cada um fazer uma função. Hoje em dia a gente é muito exigido cada vez mais nisso. Desenvolvimento de competências duráveis. Aqui é muito importante, assim, às vezes a gente, aluno, pensa que eu tive uma aula e aprendi. As competências duráveis são as competências mais importantes. Então, a habilidade de saber aprender, a habilidade de se interrelacionar, a habilidade de observar, a habilidade de aprender e apreender, são mais importantes do que qualquer técnica que a gente tenha na faculdade. Por quê? Porque as tecnologias mudam, as tendências mudam, até as teorias, os conceitos. Então, vocês têm que ficar muito atentos às competências duráveis. E as competências duráveis são muito mais ligadas a
comportamento do que técnicas. Nós temos comportamentos mais relevantes que conhecimento e experiência. Hoje as empresas, quando vão contratar alguém, elas não olham só conhecimento e experiência. Aliás, um currículo pode me dar conhecimento e experiência. Mas por quê? Então, uma pessoa que fez a mesma faculdade, que teve o mesmo tipo de experiência, uma tem sucesso e a outra não tem sucesso. Está muito mais ligada ao comportamento do que à técnica. E meritocracia é um desafio hoje. Quer dizer, como é que eu vou premiar quem faz mais, quem se dá mais? Quer dizer, os programas hoje salariais, etc., são muito rígidos. As pessoas elas ficam mais incomodadas quando elas recebem, não é menos que o outro. Eu sempre digo nas empresas, cuidado. Se alguém do seu lado estiver sentado ganhando o mesmo que você está ganhando bem em relação ao mercado, mas aquela pessoa não está fazendo nada, você vai ficar triste, incomodado e infeliz. Então isso é um desafio para as organizações atualmente. E isso tudo pode ser, que nós estamos vivendo a era da hiperconectividade. As macro tendências apontam para isso. Convergência de tudo, é tudo globalizado. A gente sabe que a internet conseguiu fazer isso com todos nós. E aí as mudanças ocorrem muito mais rápido. Então, aqueles que forem rápidos para se comportar diferente com as mudanças serão as pessoas que terão mais oportunidades no futuro. Então, assim, os novos paradigmas que afetam as pessoas hoje no curto prazo. Quer dizer, pessoas como fator competitivo. Eu me lembro bem, eu tenho 50 anos, eu vi aqui alguns filmes que vocês mais jovens nem sabem o que aquelas imagens significam, né? Mas vocês têm que perceber o seguinte, antigamente, uma instituição bancária, se você tivesse um prédio, se você tivesse um sistema diferente, se você tivesse um processo diferente, era fator competitivo para qualquer organização. Eu vou dar um exemplo. Hoje você tem aí o Bradesco, Itaú e outros bancos. Todo mundo contrata a mesma empresa que constrói, o mesmo sistema que é o sistema operacional, contrata a mesma consultoria que faz os seus processos. Então, o que sobrou para que as empresas realmente se distinguam no mercado? Uma única coisa: as pessoas. Então, as pessoas são, de fato, um fator competitivo hoje nas organizações. Então, qual é o desafio? O primeiro deles é a globalização, é pensar globalmente e agir localmente. Às vezes, a gente não tem noção que não adianta ficar no casulo. A gente tem que olhar o que está acontecendo no mundo, mas também como isso pode ser colocado dentro do nosso ambiente, dentro do meu contexto. Nós temos o desafio do crescimento. Hoje parece mas não é que hoje parece, realmente só pode alguma coisa acontecer se crescer. E a gente tem esse desafio. Novos produtos, novos clientes, mas eles requerem o quê? Criatividade e inovação. Todo mundo acha que ninguém consegue inventar mais nada. E aí alguém vai lá e traz o novo, que é muito bacana. E às vezes o novo está em coisas simples. Eu, por exemplo, estava entrando aqui e vi uma pirâmide aí fora. E achei super legal, uma ideia simples, mas que conseguiu me dar uma visão 4D de alguma coisa que quando eu olho aquilo eu falo, daqui a pouco a gente pode de fato ter uma teleconferência com alguém que está na sua frente e em 4D, que é muito bacana, mas é simples. Às vezes as coisas nascem de coisas simples, mas a inovação é isso, é essa capacidade de aprender todo dia, toda hora. A gente tem o desafio da tecnologia, quer dizer, aqui é berço de tecnologia, mas às vezes a tecnologia a gente tem que ver a utilidade dela, porque eu sou aficionado por tecnologia, isso vai ser bom para mim? Pode ser que sim, pode ser que não, porque na realidade é a sua capacidade de fazer o uso dela que vai te diferenciar no mercado. Então esse é o desafio das pessoas, fazer sentido para o uso. A tecnologia pode ser muito boa para um, muito ruim para outro, ou você pode achar uma coisa inovadora. É sair da mesmice. A mudança contínua. Aqui é um fator muito importante. As coisas não são... Antigamente, a gente esperava anos para as coisas acontecerem. Hoje,
A mudança é contínua. As pessoas precisam viver o quê? O desconforto. Elas precisam se acostumar ao desconforto do status quo. Não dá mais para ser a mesma coisa sempre. Toda hora é alguma coisa nova, toda hora olhando um novo mundo. Esse é um fator competitivo, mudança contínua. O desafio do conhecimento. Esse aqui é um dos mais difíceis. Porque o desafio do conhecimento, a gente pode ganhar os montes, mas você vai olhar, é encontrar novos caminhos. Às vezes a gente acha que tudo já está feito, que tudo já existe. Não é verdade. A gente tem que assimilar novos conhecimentos, desenvolver novas habilidades, e não importa que nível você está hoje. Eu estou começando no mercado do trabalho e tenho esse desafio. Eu estou no mercado do trabalho há mais de 30 anos, continuo tendo esse desafio. E aqueles que são mais maduros, vamos chamar assim, também têm esse desafio. Você precisa se renovar a cada dia. Não dá para dizer, estou pronto para alguma coisa. Todo dia você tem o desafio do conhecimento. E aí tem uma coisa chamada trabalho em equipe, que é o outro grande desafio que a gente tem que enfrentar. O que acontece? O conhecimento, eu sempre falo uma coisa, conhecimento generalizado não existe. A gente às vezes pensa assim, se eu souber de tudo, talvez eu consiga ter mais oportunidade. Eu vou dizer, se especializem em alguma coisa. Alguém tem que olhar para você e tem que dizer, essa pessoa sabe isso. A gente viveu há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, que todo mundo deveria ser generalista. Mas generalista você pode ser depois de ser um especialista, ter um conhecimento específico, ser reconhecido por esse conhecimento específico. Então eu sempre digo o seguinte, eu aconselho, não caia na sedução de saber tudo. Ninguém sabe tudo, ainda mais num mundo fragmentado como a gente vive. Então uma das coisas mais importantes é, como é que eu vou trabalhar com isso? Isso não sou eu que estou dizendo apenas. O pai da administração moderna, Peter Drucker, foi o primeiro a dizer, cuidado, quando você sabe tudo, um pouquinho, não é suficiente para você se manter, não é suficiente para você manter sua empregabilidade. Competência essencial, eu acho que aqui é um outro fator muito importante. Quando você está olhando o mercado de trabalho, está olhando como vai se posicionar. É assim, eu sempre pergunto para alguém e falo assim, me diga, honestamente, qual capacidade é exclusivamente sua e difícil de ser limitada? Isso vai fazer você ser diferente. Porque se eu sou igual a todo mundo, se eu estudo igual a todo mundo, se eu estou no mesmo nível de todo mundo, então eu não tenho um fator competitivo. A gente às vezes olha que, não, aquela empresa é melhor que a outra, a gente está fazendo comparação. E na vida, todo mundo é comparado o tempo todo. A responsabilidade da pessoa é essa. Como eu vou ter alguma coisa que seja minha, intimamente minha, difícil de ser feita por qualquer um? Isso é fator de competitividade. Isso vai lhe dar empregabilidade. Isso vai levar você no mercado de trabalho a ser distinguido. Então sempre pensem nisso. Às vezes a gente não pensa. Às vezes a gente pensa em uma viagem, num passeio, mas não consegue planejar ou entender exatamente qual é a sua competência essencial. E é o que vai te distinguir você. Pode ser mais do que a técnica, pode ser a comportamental, pode ser as duas coisas juntas, mas pensem nisso com bastante objetividade. E a era do conhecimento. O que a gente tem nessa era? É o seguinte, a capacidade de gerar conhecimento é infinita. Eu comecei dizendo aqui que tudo acontece com e através das pessoas, tá certo? Vocês sabem o seguinte, se eu for extrair metal, o metal, depois de um tempo, desaparece, porque tudo na natureza é finito. Não existe o infinito. Só tem uma coisa que é infinita e que aumenta quando você compartilha. E ela se chama conhecimento. Toda vez que a gente está fazendo esse tipo de coisa, a gente está fazendo ampliação de conhecimento. A gente está levando o conhecimento ao infinito. Cada vez que eu divido,
eu aumento. Cada vez que eu divido, eu aumento. Essa é a única coisa no universo que funciona desta maneira. Então a gente tem que buscar esse conhecimento e ele muitas vezes está disponível. Está disponível em todo lugar, o tempo todo. Bom, o fator liderança. Aqui é uma coisa bem interessante, porque uma das coisas que eu sempre falo, seja para você ser um profissional que queira liderar, porque às vezes você quer ter uma função mais técnica, seja para liderar o seu negócio, o fator liderança é importantíssimo. Por quê? O líder é o que afeta a gente. Vocês já viram o seguinte, às vezes tem o mesmo... Eu dou sempre um exemplo, que é um cartório. Às vezes você tem um cartório, assim, a gente sempre fala que nenhum serviço público funciona. E eu falo, não é bem assim, já visto aqui, né? O que a gente tem aqui tem excelência. Mas eu sempre falo, é o fator liderança. Você chega num cartório, as pessoas estão trabalhando, elas estão motivadas, estão se virando. Você vai olhar lá atrás, muitas vezes você vai encontrar um juiz que motiva, que acompanha, que dá incentivo. Sabe qual é o nome disso? Fator liderança. E você encontra um outro lugar onde está todo mundo, ninguém dá bola. Por quê? Porque o fator liderança, ele é preponderante. E não confundam liderança, o fator liderança com gerenciamento. Gerenciar é gerenciar mesmo, é o fundamento da palavra. É fazer funcionar alguma coisa. Liderança não é isso. Liderança é afetar pensamento, afetar o coração, fazer com que as coisas funcionem. E quando eu falo liderança, todo mundo sempre imagina alguma coisa para cima, né? Mas não é para cima. Claro que hierarquia é para cima. Você tem que liderar para cima. Você tem que liderar seu chefe quando você quer alguma coisa. Você tem que liderar seus pares. Eu tenho que liderar para o lado quando eu quero alguma coisa, quando eu quero fazer alguma coisa. E eu tenho que liderar para baixo. Para baixo, quando você é chefe, hierarquicamente, é sempre fácil. Porque alguém manda, alguém faz. Aliás, isso está mudando muito. As pessoas não aceitam mais serem mandadas sem uma justificativa. E aí, o que acontece? O fator liderança ganha cada vez mais força. Então, se vocês querem liderar um negócio, querem liderar um projeto, querem liderar um processo, o fator liderança significa gerenciem para cima, para baixo e para os lados. Isso requer uma atenção diferente. E esse é o grande desafio. Um dado que eu busquei na Fundação Peter Drucker, que é bem interessante, assim, às vezes a gente fala, mas se eu estou liderando formalmente alguém, não tem nada a ver com pessoas. E eu falo em absoluto. A Fundação Peter Drucker fez um estudo que é muito interessante. Ela fez uma pergunta, fala assim, de todas as decisões, as mais duráveis são sobre pessoas, vocês concordam? Eu demiti errado, é fácil desfazer? Não é. Admitir errado é fácil desfazer? É doloroso para os dois lados. Promover errado é fácil desfazer? Difícil desfazer. E aí ele fez uma pesquisa. Vocês sabiam que, segundo a Fundação Peter Drucker, de cada 3 decisões sobre pessoas, 2 são erradas? É a pior performance que a gente tem. E quando eu falo que o humano é o fator mais importante das empresas, é óbvio que o que eu estou dizendo aqui, você fala assim, mas você trabalha numa empresa e tem lá um chefe que não é líder, você trabalha numa organização e ela também não tem essa visão de liderança, você vai encontrar coisas antigas. Mas acontece o seguinte, essa é a pior performance que pode acontecer. Imagina um sistema, de cada 3 programas vocês erram 2. Isso é admitido? Não, né? De cada 3 processos que eu tento fazer, eu erro 2. Pode? Não pode. Mas na área humana pode. E a gente está acostumado com isso. Ninguém se incomoda, porque parece que é subjetivo. Não tem nada de subjetivo. Então o fator liderança cada vez mais vai ser exigido e é um fator objetivo e mensurável. Então prestem atenção bastante nisso. Bom, a visão futura. Quando eu falo em gerar excelência, eu sempre me pergunto, se o fator humano é o principal, se eu preciso que as pessoas se engajem,
Se eu preciso que elas olhem para elas, para tudo isso que a gente está dizendo aqui, o fator durável, a era do conhecimento, como é que eu me distingo dos outros, aqui tem algumas coisas que podem valer a pena a gente prestar atenção. Então a primeira coisa é o seguinte, ó, não mude para o que você não é. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, ou se presta a alguma coisa, nos agredindo e mudando. Possivelmente você vai conseguir fazer, vai conseguir realizar o trabalho, mas não vai estar feliz, não vai estar fazendo da forma como deveria. Então tome cuidado, não mude para aquilo que você não é. Equilíbrio trabalho e a vida. É muito importante saber disso. Às vezes a gente olha pedaços da vida. Não existe, eu consigo dividir muito bem a minha vida, meu trabalho. Eu vejo pessoas que se enterram no trabalho, esquecem da família, e aí não tem o apoio que precisa, não consegue divertir, não consegue ter a mente para arejar. Tudo isso faz muita diferença. Isso pode levar você a ficar numa situação de perigo. Ou seja, está acontecendo uma possibilidade de perigo, eu só não consigo enxergar. Por quê? Porque eu estou preso no meu estado, na minha mentalidade, que eu não consigo enxergar os perigos à minha volta. Eu falo com várias pessoas, e porque a gente é especialista nesse negócio de emprego, nossa empresa que é a E-Lancers, nós temos 12 milhões de currículos no nosso sistema. Emprego é o nosso negócio, a gente ouve falar disso o tempo todo. E eu recebo, apesar de ter uma equipe grande lá que dá suporte, mas acaba recebendo alguns e-mails e vai falar assim, puxa, eu nem soube porque eu fiquei desempregado. Mas você não sabe porque você ficou desempregado, alguma coisa está errada. Não é possível que um dia você acordou e aconteceu. Às vezes a gente não faz essa reflexão, não se entende, não busca em si mesmo várias respostas. Então cuidado com isso, não ficar preso na situação sua própria. Bom, outra coisa é o seguinte, não dá para esconder da realidade, não vai dá para ficar preso, eu não vou ficar preso, mas também vou ficar viajando, não vai viajar. Tem que ter uma conexão séria com a realidade. Então, não se esconda dela, ela faz parte da vida, e é ela que vai levar você a qualquer lugar que você queira, a realidade. Lembre-se, também tudo tem seu tempo. Às vezes a gente tem uma boa ideia, uma boa coisa para fazer, só que está no tempo errado, na hora errada, ou a gente não tem a paciência de esperar, de avaliar, de ver a situação. Então preste atenção, tudo tem seu tempo. Bom, uma das coisas que eu acho mais bacana é a gente pensar em se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente faz coisas, ou fala coisas, ou exige coisas que a gente não gostaria que fizesse com a gente. Por quê? Porque cada vez mais, quando eu estou falando isso, significa que você vai ter que fazer suas alianças, fazer o seu network, seja para ter um negócio, seja para estar empregado, seja para se manter empregado. Então é muito importante se colocar no lugar do outro. Ser realista sobre o que leva a sucesso. Também, essa é uma avaliação que eu sempre convido que as pessoas façam. Assim, olha, verifica o que você está fazendo e vê se ela tem realmente conexão. Ser criativo, às vezes, é desafiar a realidade. Mas muitas vezes a gente, no afã dessa criatividade, ou achando que está conseguindo, se desloca da realidade. Quando você se desloca da realidade, você certamente deixa de ter o fator, ou ser o fator competitivo para a sua organização, para a sua própria empresa, se você for decidir ser empresário. Inovar sempre. Quer dizer, não dá. Hoje o mercado não dá mais para a gente pensar, e essa é uma área, estou aqui falando no berço de tecnologia. Berço de tecnologia, eu escutei, eu acho que um dos professores falando, nós somos uma instituição de tecnologia. Se eu fizer secretariado, que alguns podem falar, secretariado tem a ver com o quê? Com tecnologia? Se a tecnologia estiver embarcada nessa profissão, estiver embarcada nesse processo, e se ela for fator competitivo para aquela pessoa. Então, inovar sempre. Então, nós estamos nesse berço. Aproveitem.
encontrar saídas criativas. Obviamente, eu sempre digo o seguinte, fazer isso significa persistir, insistir, esse é o recado. Às vezes, nem sempre as coisas são fáceis, muito pelo contrário. Eu tenho empresa há muitos anos. Eu conheço o Walter há uns 20 e tantos anos. O Walter que me convidou para estar aqui. Obrigado, Walter. Eu mesmo já devo ter quebrado umas 3 empresas. Ele que sabe disso, porque ele acompanha. Quer dizer, então, a gente vai tendo saídas criativas. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Mas é persistir, insistir, acreditar que você tem potencial para. Esse é o tempo todo. Bom, sempre mais rápido que o desafio. Às vezes a gente é atropelado pelo negócio, né? Quando você foi ver, já foi. Puta, perdi aquela chance, perdi a oportunidade, não fiz o que era para ser feito, demorei para fazer. Tudo isso mexe com o seu fator de competitividade. Essa é uma realidade. Difícil, mas ela é uma realidade. Bom, e felicidade? Eu digo sempre o seguinte, se você não for feliz com o que você faz, às vezes fala assim, você está sendo piegas. Eu falo, não. E quando eu estou falando com empresários, eu também falo para ele, contrate pessoas felizes. Como é que você contrata uma pessoa feliz? Do ponto de vista técnico de contratação é simples. Cada vez que eu colocar uma pessoa numa posição que ela tem aptidão para aquilo, o que vai acontecer? Ela vai ser mais produtiva, mais motivada, e qual é o resultado final? Dinheiro. Então, para o empresário é o show de money. Se eu tiver pessoas felizes na empresa, todo mundo se dá bem. E por que eu falo que as pessoas precisam buscar a felicidade? Às vezes a gente põe objetivos que não nos fazem felizes, eu faço coisas que não me fazem feliz, mas o corpo sempre responde. É a dor nas costas, é o estômago, é a úlcera, é a artéria, são várias coisas. Tudo que você fizer que não estiver de acordo com o seu fator principal, chamado felicidade, você vai pagar o preço por isso. Pode ser hoje, pode ser daqui 20 anos, 30 anos. Então tente trabalhar sempre mirando a felicidade. Quem trabalha feliz pode começar com alguma coisa pequena que vira grande. Quem trabalha infeliz pode começar com uma coisa grande, mas sempre vai terminar infeliz. Então é tentar achar o equilíbrio disso. Bom, tudo isso para dizer o seguinte para vocês. Por que eu fiz essa brincadeira, entre aspas? É para isso. Eu vi se depois vocês tiverem a oportunidade, esse livro se chama Primeiro Quebre Todas as Regras. E ele diz um negócio que é muito bacana, principalmente para vocês que estão assim, na universidade, estão olhando o mercado. Ele diz assim, as pessoas não mudam tanto. Quer dizer, eu posso tentar fazer as pessoas mudarem, certo? Óbvio, quem não pode fazer isso? Mas, vocês acham que eu posso fazer o corpo cantar? Posso, né? Não posso. O problema é quanto custa e quanto tempo demora. Agora, se eu quiser que alguém cante, e eu pegar um canalho, vocês acham que ele vai cantar melhor do que o corpo? O que eu quero dizer com isso? As pessoas não mudam tanto. Então você fica tentando botar para dentro o que ficou para fora. Por isso que eu falei da sua competência essencial. Tentem descobrir qual é a sua aptidão. O que te dá, te dá tesão. Aquilo que você olha e fala assim, isso aqui é legal. Porque é o seguinte, se você é ruim, as empresas são mestres nisso. Eu conheço várias empresas que gastam milhares de dólares fazendo o que eu chamo de LNDD. Vocês sabem o que é LNDD? Não, né? Não importa, vamos saber agora. É levantamento de necessidade de treinamento e desenvolvimento. Bacana, é bonito até essa cifra. Mas vocês sabem como assim, a maioria das empresas fazem? Elas pedem para o chefe avaliar tudo que os caras têm de ruim. E aí dá treinamento para tudo que todo mundo tem de ruim. Vocês acham que tem chance de alguém ficar bom mesmo? O que eu quero dizer aqui é o seguinte, você tem que tentar olhar qual é o seu talento, e as empresas hoje estão se modificando nesse aspecto,
Porque a empresa devia fazer o seguinte: ter curso naquilo que a pessoa tem aptidão, naquilo que ela pode ser melhor. Não para ter um medíocre que faz bem, mas um talento que faz de forma excepcional. E é isso que a gente tem que falar. Não adianta tentar botar para dentro o que você não tem. Use o que você tem de dentro e dentro de você. Aí você vai deixar dentro e é suficientemente difícil já ter sucesso com o que você tem de aptidão. Então, tentem olhar vocês com o foco da felicidade, não se agredindo, para não tentar botar o que você não tem. Eu sempre falo assim, o cara é ruim de matemática, tá bom, mas se ele for trabalhar só nisso, ele vai ser um mediano para sempre. O que ele é bom, que merece uma atenção dele próprio, para virar excepcional? É esse o trabalho que vocês têm que fazer. As empresas hoje, no Brasil menos, fora do Brasil, têm olhado como elas vão aproveitar a aptidão das pessoas. E não tentar colocar para dentro o que foi deixado para fora. Bom, aí nós vamos falar um pouquinho de empregabilidade. Então, quando eu olho assim o fator empregabilidade é se tornar atrativo para se manter empregado, uma coisa meio que óbvia, né? Esse é o conceito de empregabilidade. Quanto que eu me faço útil a um patrão para me manter empregado pelo tempo que for necessário para mim e para ele. Mas é o seguinte, antes de ter uma faculdade era um diferencial, certo? Hoje não é. Então hoje as pessoas assim, eu fiz a faculdade, já está bom. Infelizmente não. Hoje você tem que estar buscando se distinguir, achar seu fator diferencial. Isso aumenta a sua empregabilidade. O custo era alto, hoje é menos. Aí a gente tem aí pessoas fazendo pós-graduação. Hoje é diferencial? Também não é. Eu não estou dizendo para ninguém virar um estudante profissional. Mas eu estou dizendo, conhecimento é fator competitivo. Você é o fator competitivo de qualquer organização. Dominar um idioma era diferencial? Era. Hoje é obrigação. Na área que nós estamos, então, que é a área de tecnologia, é obrigatório. Eu até brinco, eu falo assim, às vezes a pessoa acaba a universidade, acaba a faculdade e vai fazer uma pós-graduação. Primeiro eu falo, não faça isso. Demore 2 anos, senão você vira aquele cara que está vendo a lousa e aprendendo copiando. Você precisa começar a ter o seu raciocínio, o seu entendimento. Antes de fazer a pós, domine o idioma, se dedique a isso. Você imagina se você se dedicasse, ao invés da pós, 2 anos, 1 ano e meio, a um idioma para dominar e virar um fator competitivo e aumentar a sua empregabilidade? Mas não, eu não sei, assim, as universidades também, principalmente as pagas, elas ficam seduzindo. Você faz a graduação, já entra na pós, depois você faz doutorado, você faz tudo. É uma sequência. Eu digo, cuidado. As pessoas, os alunos, eles precisam parar, precisam ter o seu próprio pensamento. E isso não dá tempo de você ter isso. Simplesmente fazer a graduação e saindo. Vai viver, vai vivenciar, vai experimentar, vai transformar a teoria em prática, vai ter certeza que o que o seu professor falou, a mensagem que ele passou, pode ser experimentada. Tenha as suas próprias ideias e opiniões antes de fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, qualquer coisa. Virou uma indústria mais ou menos disso. Aí eu digo, ao invés disso, dê um tempo para sua mente e invista em idioma. Isso é primordial, principalmente para a nossa área. Bom, e aí não precisa nem dizer. Empregabilidade tem a ver com isso. A gestão do seu conhecimento, do seu fator de empregabilidade passa por isso. Não pare de estudar. Atue na área imediatamente. Às vezes eu estou em alguma universidade, principalmente noturna, fazendo uma palestra, eu falo assim, mas sabe o que é, César? É difícil eu ter experiência na minha área, porque eu estou tendo que estudar à noite e não consigo praticar. Pois é um desafio. Quando nós não falamos da criatividade, não falamos da inovação, procure uma ONG, procure um órgão perto da sua comunidade
Aprenda. Enquanto eu estou trabalhando, porque eu preciso, se eu faço um curso noturno, por que eu não começo a doar? Você não está doando, você está ganhando experiência, está ganhando força. Então use a criatividade. Mude o seu mindset. Dá um clique e fala, pera um pouquinho, eu estou doando ou eu estou recebendo? Esse é um jeito, quando você não está na área de atuação e precisa entrar nela. Procurem. Vocês vão ver que tem várias oportunidades em vários lugares e todo mundo vai dar graças a Deus. Se tiver alguém de uma área importante, de uma área como a de vocês, podendo se doar. E vocês vão estar ganhando uma coisa chamada experiência, que só tem um jeito de ter, vivenciando. Passar o uso da tecnologia, eu acho que aqui nem preciso dizer. Tecnologia em tudo. Eu não gosto de tecnologia. Bom, tecnologia é em tudo na vida. Ela permeia a nossa vida em tudo. E se você é dessa área, desse ramo, então não precisa nem dizer. Tem que fazer parte do seu DNA, do seu sangue. Não se acomode na situação atual. Essa é uma outra coisa. Às vezes a gente se coloca, as coisas acontecem, vão bem, mas aí a gente se acomoda. Não se acomodem. Desafie o status quo, desafiem vocês mesmos. Será que eu posso mais? Eu posso dar mais? Eu ouvi a minha avó dizer, falava assim, você tem que fazer o possível do impossível. Minha avó era uma sábia, era o possível do impossível. E às vezes a gente para antes, persistir, insistir. E não se esqueça, você é um produto. Vocês têm visão de que vocês são um produto? Às vezes a gente não tem essa visão. É assim, mantenha o currículo atualizado. Cuide da sua embalagem. O seu currículo é o seu produto. Eu vejo muitos jovens, e não só jovens, tá? Que você pega aquele material que ele vai procurar um emprego, ele está buscando uma oportunidade, está escrito errado, está escrito com ortografia errada, está sem usar caixa alta, caixa baixa. Eu fiz rapidinho aqui, porque não tenho saco para isso. Você chegou no supermercado, tem uma embalagem amassada, você compra aquele produto? Alguém aqui compra? Não? Não. Então alguém vai contratar você se o seu currículo está mal feito, que você não teve paciência, não teve tempo? Vocês já pensaram nisso seriamente? De ler, olhar, pedir para um amigo, lê meu currículo, vê se está bom, ele está vendendo a minha embalagem? Está escrito as palavras certas ali, está do jeito certo, estou passando a mensagem, estou me vendendo, sou um produto. Pensem nisso. Eu conheço, como a gente trabalha nesse ramo, eu olho e falo assim, essas pessoas não têm cuidado com a sua própria embalagem. Eu posso ter todas essas coisas dentro de mim, só que se eu não externei, ninguém nunca vai saber. Então, cuidado. Faça network. Sim. Aqui, vocês hoje estão aqui, daqui 10 anos, vocês vão estar em lugares diferentes. Então, comecem a ter o network desde já. Network é isso, é como que você vai criando suas teias de relacionamento. E tem gente que só usa isso quando fica desempregado. Aí lembra do amigo, ou lembra do primo, quando você está desempregado, não adianta falar com ninguém. Você tem que estar mantendo esse relacionamento antes. Isso faz parte do sucesso. Manter um bom relacionamento. E não é só para emprego, não. Se eu tenho um bom network, uma pessoa me ajuda, e eu ajudo a outra, e eu estou precisando de alguma coisa, alguém pode me ajudar, pode ser um conhecimento, pode ser uma indicação para um trabalho, um projeto. Essa é a vida. É bom vocês descobrirem isso antes do que quando forem mais velhos. Redes sociais. As redes sociais são fundamentais. Eu fiz uma pesquisa, redes sociais é muito importante para quem quer um trabalho, quem está procurando emprego. E as pessoas usam nicknames, colocam coisas esdrúxulas. Você quer fazer isso, cria um personagem. Cuidado. Hoje as empresas estão cada vez mais olhando as redes sociais para isso. Eu até digo o seguinte, se você está querendo entrar numa área de negócio,
porra, não dá tempo porque eu estou estudando, a rede social pode te ajudar. Participe de grupos de estudo, participe de uma comunidade que discute um determinado assunto, no LinkedIn, ou no Facebook é mais difícil, que é mais pessoal, mas no LinkedIn, isso amplia a sua possibilidade de você conhecer pessoas, aumentar seu network, e isso levar você a coisas diferentes. Pode ser um novo emprego, pode ser um novo conhecimento e assim por diante. Então, resumindo, eu aconselho que a primeira coisa é quebrar paradigmas. São os seus paradigmas mentais, são as coisas que você tem sedimentada. Quebra os paradigmas, seja do conhecimento, seja de tudo que a gente está olhando. Desenvolver novas capacitações pessoais. Puxa, eu não tenho essa capacitação. Às vezes a gente não tem por aptidão, e aí precisa desenvolver porque é uma necessidade. Mas se tiver por aptidão, invista naquilo que você tem de melhor. Faça aquilo brilhar. As pessoas vão reconhecer. Todo mundo gosta quando acha uma pessoa que cabe direitinho numa posição em algum lugar, seja para o que for. E mudar continuamente. Quer dizer, não dá para imaginar que as coisas são fixas, principalmente no mundo que a gente vive, que tudo está mudando numa velocidade enorme, cada vez com mais força, e levando a gente a ter que olhar sempre de uma forma crítica e também crítica para a gente. Então, em resumo, eu digo o seguinte: quebrar paradigmas, isso pode levar você a gerar excelência, desenvolver novas capacitações pessoais e mudar continuamente. É isso.